Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Daí Jobu, galera, chegando para mais um vídeo no canal, mais um vídeo, né, de filme que eu venho trazer para vocês, né, onde eu assisto um filme e trago os comentários, né, sobre o filme para vocês. Mas antes de começar o vídeo, né, eu queria pedir para todos vocês que ainda não são inscritos no canal, que se inscreva, ative o sininho e também que participe, né, do nosso grupo do WhatsApp, que o link vai estar tanto na descrição como também nos comentários. Outra coisa que eu peço para todos vocês, né, é que assistam, né, os vídeos do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização e também, né, aumentar minhas horas assistidas, né. E outra coisa que eu peço para todos vocês é que me sigam em todas as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok e também o Twitter. Então é isso, galera, daí Jogo. Então, o filme que eu venho para trazer para vocês hoje, né, é Meu Ano em Oxford, né, que foi lançado, né, dia 1º de agosto de 2025, né, na Netflix, não foi no cinema, e ele é uma mistura de comédia e romance. Que ele vai ter a direção, né, do Iain Morris, que ele participou de filmes, né, como Descobrindo a Vida, Quem Fizer Ganha. E tem roteiro, né, de duas pessoas, que um é o Alison Burnett, que participou dos filmes 12 Horas e Another Girl, e também Amor Perfeito. E também como roteirista, né, a Savia Weinstein, que ela também participou dos filmes, né, como O Aniversário Mais Longo e Superfecundação. E no elenco nós temos, né, a Sofia Carson, que ela participou de Descendentes, né, e a Lista do Mundo, A Lista da Minha Vida e Uma Aventura, né, Uma Aventura de Babás. E também, né, também outra pessoa que participou, né, foi o Corey Middleton, que participou dos filmes, né, Sandman, a série, né, Sandman, e a Rainha Charlotte e o filme Refém. E também outra pessoa que participou do filme, né, foi o Drew Gray Scott, né, que participou da série Batwoman, Virtual e também, né, Contágio em Alto Mar. E o nome, né, original do filme é My Oxford Year. E basicamente, né, esse filme vai mostrar, né, que uma americana, né, indo fazer faculdade, né, em Oxford, né, que é uma faculdade, né, meio famosa, né, do Reino Unido. E lá, né, a cidade toda gira em torno, né, basicamente dessa faculdade. E também que ela é muito famosa, né, por várias pessoas famosas já terem estudado lá, né. Um deles foi o Bill Clinton, né, que até os pais dela contaram, né. E basicamente, né, ela só foi morar lá porque só foi estudar lá porque ela tem uma professora, né, que ela é muito fã, que ela vai receber aulas dessa professora. Só que ela descobre no primeiro dia, né, que essa professora só vai avaliar elas, porque essa professora é meio preguiçosa para dar aula e ela escolhe sempre, né, um aluno, né, para dar aula. Então ela escolheu um aluno, né, que foi um aluno, né, que ela já tinha conhecido, porque ele estava fugindo, né, de uma garota numa lanchonete, e também porque ele acabou molhando, né, ela passando em uma poça d'água, né, e acabou molhando ela. Então basicamente ela já tem um pé atrás com ele, né, e basicamente depois disso ela acabou também tendo essa notícia, né, que só a professora que ela mais gosta não iria dar aula, né, e ele que iria dar aula. Então basicamente ela ficou com um pouco de ranço dele. Mas dá pra perceber, né, que esse um pouco de ranço, né, é porque eles estão um pouco gostando um do outro. O que acontece, né, que no primeiro dia de aula ele sempre leva bolo, né, ela não queria comer o bolo, e quando ele falou, né, que o bolo tinha sido feito pela outra professora, né, ela acabou comendo. Então, basicamente, eles viram um pouco amigos ali, né, ela também faz outros amigos, né, até uma amiga que dá pra ela uma bicicleta e tal, e ela vai viver na vida dela ali, né. Então, basicamente, o que a gente vê, né, é que ele tá sempre com uma menina loirinha, né, que muitos pensam que é a namorada dele, né, mas mesmo assim, né, eles começam, né, a ter esse encontro, né, e na hora que eles estão ficando, né, que ela chama ele pra entrar na casa dela, ele fala que é melhor não, né, e acabou que ela ficou bem chateada com isso, né, e ela recebeu isso, né, como se fosse, né, um fora, né. E o que aconteceu foi que eles começaram a se ignorar, né, basicamente ali,
Mas só que percebeu, né, que na festa, né, cada um foi acompanhado por outra pessoa e ela ficou com ciúme dele, né, e ele com muito mais ciúme dela, né, porque ela foi embora com outro cara e tal. Só que basicamente ela não ficou com o cara nem nada, né, só fez isso, né, pra fazer ciúme nele. E enfim, né, eles decidem, né, viver um romance, só que um romance, né, sem compromisso. E ela não sabe, né, por que que isso tá acontecendo. Só que depois do tempo, né, que eles estão ficando, né, ele acaba sumindo, né, por uns dias. E ninguém vê ele, né, em lugar nenhum, nem dando aula, nem em festas, né, nem nada. Então ela decide ir atrás dele. Só que quando ela vai atrás, né, ela descobre que ele estava recebendo uma medicação, né, e ele é até um pouco rude, né, e manda ela ir embora dali. E basicamente, né, o que a gente não sabia é que ele tinha câncer. Só que mesmo ele tendo câncer, né, ele não queria, né, fazer o tratamento, né, e sim, tipo ele estava fazendo tipo um tratamento alternativo, né, umas medicações quando estava muito ruim, mas ele não queria fazer o tratamento, né, que ele queria viver, né, o resto da sua vida, né, sem estar fazendo esse tratamento. Porque ele teve um irmão, né, que também teve câncer, né, e basicamente ele fez o tratamento tudo certinho, viveu sofrendo com as medicações e acabou morrendo. E isso gera, né, meio que uma encrenca com o pai dele, né, porque o pai dele quer que ele tente, né, porque ele fala, né, pelo menos seu irmão tentou se salvar e tal, e ele não quer fazer tratamento, né, de jeito nenhum, porque ele pensa que viver é diferente, né, do que ficar tentando sobreviver. Então a menina, né, basicamente, né, ela aceita, né, isso dele, e decide viver junto com ele, né, os últimos momentos, né, que ele vai ter ali. Então ela vira tipo a namoradinha dele, né, vai conhecer a família dos pais e tal, e dá até um presente, né, pro pai dele, né, que era um carro que fizesse de montar, né, e tal, uma miniatura. E eles até tinham sido brigados um pouco, né, porque ele queria que ela ajudasse, né, a convencer ele, né, e ela acabou não querendo fazer isso, né, de ajudar. E ela falou, né, ele falou, né, que ele acabou de perder um filho, né, e tá perdendo um outro, isso está sendo muito difícil para ele, né. E realmente a gente vê no filme, a gente imagina, né, que basicamente a dor, né, que ele tá sentindo, que o personagem está sentindo. E então, né, ele mesmo quando conheceu ela, né, ele tinha falado um plano que ele tinha, né, de ir para Veneza e tal, viajar alguns países, conhecer a Europa, né, e no fim, né, ele acabaria, né, na Grécia vendo o trono de Poseidon, né. Então a gente vê, né, que ela foi muito importante, né, na vida dele ali, porque eles conseguiram, né, fazer as pazes, né, com o pai dele, né, mesmo assim. E a gente descobriu, né, que aquela menina, né, que sempre estava junto com ele, a gente pensava que era namorada, na verdade, ela era namorada do irmão, né, e ela estava muito triste porque acabou perdendo o namorado e estava perdendo o cunhado, né, que era super amigo dela. Só que tem uma trama aí também muito boa, porque a personagem, né, a protagonista, ela tá também, ela tinha, né, tudo certinho, né, que depois da faculdade, ela poderia, né, arrumar um emprego, né, voltar para onde ela mora e arrumar um emprego, né, que ela teria uma carreira profissional, né, muito grande. E muito de sucesso, mas ela decide ficar, né, em Oxford, né, ficar na Inglaterra. E a mãe dela, né, acha isso muito errado, né, e os amigos também acham isso muito errado, porque praticamente a gente sabe que o cara vai morrer, né, e basicamente ela está se sacrificando por causa dele. Mas realmente, né, ela não liga pra isso, né? E tá querendo também viver, né, sua vida. E basicamente, né, ela viaja, né, junto com ele, né? E todo esse plano, né, que ele tinha feito, né? E passar em Veneza, passar nos lugares, né? Então eles fizeram uma viagem bem romântica. E na volta mostra, né, que ela fez a viagem novamente, né? Só que dessa vez sozinha, né? Dando a interpretação de que ele acabou morrendo. Então, né, o que ela acabou virando, né, foi uma professora lá em Oxford também, né, como ele era, né, a mesma aula, né, e do mesmo jeito que ele dava aula, também hoje em dia ela dá aula, né, que é levar o bolo no primeiro dia, para todo mundo, dividir o bolo entre todo mundo. Então, é uma coisa, né, que basicamente, né, ela mudou sua vida, né, para viver como ele vivia, né, a ideologia dele, né, entrou na mente dela e ela hoje em dia, né, vive a vida como ele vivia. Então é mais um filme, né? Que é aqueles que contam uma história de alguém que morre com câncer, né? E tal. Só que eu vi que tava no top 1, assisti esse filme, né? Só que eu achei, né, que ele é um filme que não prende muito, né? Acho porque ele tem esse desprendimento, né? Do personagem não tá naquela luta para viver, né? Ele simplesmente quer aproveitar, né? O resto da vida dele, né? Eu acho que muitas pessoas pensariam assim, né? Mas basicamente, né? Acho que muitas pessoas também acham, né, que ele deveria ter tentado, né, pelo menos se curar, porque não é porque o irmão dele não se curou, né, que ele não poderia se curar também, né.
Mas eu achei um bom filme, né? Muita gente achou ele um filme um pouco arrastado, mas eu achei um filme legal, né? Que basicamente, né, é um filme mais de romance, né? Com alguns tons, né, em comédia. Então é isso, galera. Esse era o vídeo, né, que eu queria trazer para vocês, né? Quem puder, curte, comenta e compartilha, né? Se inscreve no canal. E se puder dar uma força lá nas minhas redes sociais, eu vou ficar bastante agradecido. Então é isso, galera. Dai jogo.